Hoje, para fechar essa incrível série das histórias secretas de traders reais, eu vou falar de um tcheco que, enquanto trabalhava como um simples carregador de malas em hotéis, venceu o mercado começando de baixo. Depois da vinheta, a gente vai conhecer a história do Pavel Krejci. E você que chegou aqui nesse vídeo, mais um vídeo incrível, o último vídeo dessa série, não vai deixar de se inscrever no canal, dar o like. Aliás, eu quero ver comentários aqui embaixo no último vídeo, eu quero ver quem assistiu toda a série das histórias secretas de traders reais, quero ver o que vocês aprenderam ao longo dessa série. E claro, não deixe de ser um membro gratuito do SST. Lá dentro, lá na área exclusiva de membros, você tem encontros diários, ao vivo. É praticamente uma mentoria, de graça, todos os dias. Às terças-feiras, uma reunião fantástica, às 7 horas da noite, isso somente para membros, é de graça. Aqui embaixo no comentário tem o link para você se tornar um membro hoje. Agora falando desse vídeo, aliás, desse último vídeo, eu conto a história de um trader que o Jack Schwager, o autor desse vídeo, desse livro, aliás, aqui ó, Unknown Market Wizards, um livro que só tem em inglês, né? E que eu fiz esses últimos 12 vídeos resenhando. Esse cara que a gente fala nesse vídeo, ele conheceu a partir do site Fundseeder.com. Esse site, aliás, é um site fundado pelo Jack, ele permite que traders conectem suas contas, né, as contas da corretora, e o site basicamente audita as operações do trader. Por lá, ele encontrou o Pavel e viu a curva de capital dele, que deixou o Jack de queixo caído. A curva de capital do Pavel seguia uma linha de tendência bem definida, com pouco drawdown, crescendo constantemente a cada trimestre. Pressionado com essa performance, com a performance do Pavel, o Jack chamou ele e decidiu entrevistá-lo e colocar no livro. O Pavel mora na República Tcheca. Lá, ele completou o ensino médio e serviu o exército por 1 ano. Lá em Praga, ele trabalhou por 10 anos como carregador de malas em hotéis, né? Em mais do que um hotel. Nesse interim, ele tentou abrir um restaurante, mas acabou não dando certo. Ele disse que ele não se dava bem liderando pessoas. Em algum momento dessa jornada, o Pavel decidiu começar a investir em ações e abriu uma conta com 20 mil dólares que ele tinha economizado ao longo do tempo. Ele pensou que ali ele poderia começar uma carreira como trader, mas não foi bem assim. 6 meses depois, ele tinha perdido mais de 80% do capital. Então ele decidiu fechar a conta na corretora ali para o final de 2005. Nos 6 meses seguintes, o Pavel decidiu investir um tempo grande em estudos e desenvolver uma metodologia para operar os mercados. E ali para meados de 2006, ele acreditava que tinha algo que poderia de fato dar certo. Em coisa de 1 ano, mais ou menos, ele havia conseguido dobrar essa nova conta, que ele começou com 27 mil dólares. Dinheiro esse, aliás, que não era só dele, amigos também ajudaram a aportar. Decidiram apostar no Pavel. Nesse ponto, somente 1 ano depois, ele decidiu largar o trabalho de carregador de malas para, enfim, dedicar em tempo integral, a sua vida ali em tempo integral, ao trading. O Pavel, ele opera somente comprado em ações, com um track record que coloca para trás 99% dos profissionais e gestores que operam também somente comprado. Nos seus primeiros 2 anos e meio, ele fechou com uma média anual na casa dos 48%. O que impressiona é que em 2008 ele fechou positivo com 13%, somente comprando ações, enquanto o S&P fechou negativo em 37%. No mesmo período. Nos outros 11 anos e meio, o Pavel tem uma rentabilidade média anual na casa dos 35%, comparado a uma média de 13,6% do S&P. Olha só o track record dele. O que é interessante da história dele é que a conta que ele opera é a menor que o Jack Schwager já colocou em qualquer livro da série Market Wizards. Ele mantém um saldo na casa dos 50 a 80 mil dólares e todos os anos ele saca os lucros para pagar as contas. E é por isso que, apesar de 14 anos de carreira, ele jamais conseguiu crescer o tamanho do capital com o poder dos juros compostos. A primeira pergunta que o Jack faz ao Pavel é sobre os estudos, né? O Pavel não cursou uma universidade, ele disse que ele ia mal na escola, ia mal em matemática, ia mal em economia e que pensou que ele não ia ter chance nenhuma
em fazer uma universidade. Ele diz que se interessou pelos mercados quando ele trabalhava ainda como carregador de malas em um hotel, e ele via homens ali de negócio lendo o jornal The Wall Street Journal e os via fazendo ligações, colocando trades. Ele pensou ali que seria uma vida muito boa aquela de ser trader. Então ele pegou um pouco de dinheiro, bastante dinheiro que ele tinha juntado como um carregador de malas, abriu uma conta numa corretora e começou a operar ações americanas. No começo, ele disse que ele não tinha absolutamente técnica nenhuma. Ele via subindo e ele comprava. Não usava stop, o que custou, aliás, muito caro para ele. Depois de ele perder metade dessa conta de 20 mil dólares que ele tinha aberto, até mais que isso, perto de 80%, ele parou de operar por uns 6 meses e começou a se preparar de fato melhor. Ele já tinha começado ali naquele momento a ler livros técnicos, como também o próprio livro do Market Wizards, do Jack Schwager. Então, passado esses 6 meses, ele voltou a operar, colocando mais dinheiro, que também ele tinha guardado, e como eu mencionei, com a ajuda de alguns amigos e usando margem. Agora ele tinha um método nesse momento para operar, ele queria estar pronto para fazer pelo menos uns 3 trades por dia. Ele continuaria trabalhando como carregador de malas até que completasse 1 ano sendo lucrativo. Essa foi a meta dele, não vou largar meu trabalho enquanto eu não tiver pelo menos 1 ano sendo lucrativo. Para depois, então, largar o trabalho e se sustentar somente dos seus trades. Ele também, no começo, por coisa de 1 ano, fazia algumas arbitragens em apostas esportivas. É interessante essa parte. O que ele fazia era basicamente apostar em jogos entre 2 países na Europa. Por exemplo, Alemanha versus Inglaterra no futebol. O que ele fazia? Ele apostava a favor da Inglaterra com tomador de aposta alemão e do outro lado ele apostava na Alemanha com tomador de aposta inglês. Normalmente as chances ficam para o lado do país que o tomador da aposta está. Então, segundo o Pavel, era um ganho quase certo, porque ele fazia essa arbitragem. Com o tempo ele foi proibido de fazer esse tipo de aposta quando descobriram que ele estava fazendo, e ele fazia há bastante tempo e com bastante dinheiro. Lá no começo, diz o Pavel que ele tentou várias maneiras de operar, até encontrar algo que é o que ele aliás, faz hoje. O que ele faz, basicamente? Ele olha as ações que tiveram dias ali com um movimento muito forte, um volume muito alto de negociações. Ele começou a tentar entender o que motivava esses movimentos fortes e descobriu que eram os relatórios de ganhos, aqueles relatórios que de trimestre em trimestre as empresas reportam os ganhos que tiveram. Por operar basicamente a partir de fortes movimentos de relatórios de ganhos, seus trades acontecem no máximo 7 meses por ano, sendo 4 meses desses mais ativos e outros 3 meses mais leves. E 5 meses sem trading nenhum, onde ele dedica todo esse tempo às suas pesquisas e melhorias do operacional. Ele conta que 95% do seu trabalho é como analista, estudando os gráficos, e só 5% do tempo é como trader. Ele gosta de esperar boas oportunidades para entrar em operações, que ele faz mais ou menos dessas operações umas 300 por ano, só no mercado de ações americanos. Ele comenta nessa parte da entrevista que 80% dos seus trades são comprando, mas a partir de relatórios com dados otimistas. Mas ele também algumas vezes compra com relatórios pessimistas. Ele explica nessa parte que comprar algumas vezes, mesmo com relatórios pessimistas, não dá necessariamente a mesma vantagem matemática, mas aumenta o número de oportunidades comparado com operar somente tendências de alta com relatórios otimistas. Há um rol de tipos de entrada que ele faz baseado nos relatórios de ganho como um todo. Apesar de algumas vezes o relatório de ganhos mostrar algo diferente da tendência gráfica, por exemplo, um relatório pessimista, porém com uma clara tendência de alta no gráfico, o Pavel olha outras informações, como por exemplo o volume e interesse dos vendedores após a informação do relatório ser divulgada, o preço de pré-abertura do mercado, entre outras coisas. O movimento ali em percentual, né, do preço em resposta do relatório é uma outra importante informação que o Pavel usa. Sobre a proteção, né, como é que ele protege essa operação? Ele diz que sempre usa stops em cada trade que ficam em torno ali de 4 a 5% do preço de entrada. Os analistas de mercado também dão para o Pavel informação crucial para sua análise de cada ação que ele vai operar. Ele costuma manter um histórico de cada analista falando sobre uma ação, por exemplo, qual era o alvo dele, qual era a estimativa geral para o papel, que os analistas foram prevendo ao longo do tempo, e como isso foi sendo alterado ao longo do tempo até a divulgação do relatório em si. Também, depois que se divulga o relatório, ele guarda o que ele chama de informação super importante, aquilo que os analistas comentam logo após a saída do relatório, que ele vai acabar usando no futuro. Muitos comentam que os analistas geralmente erram, o que o Pavel concorda, porém ele diz que as mudanças e ajustes das análises ao longo do tempo
que são divulgadas ali o ajudam a tomar decisões de quais trades fazer, quais são melhores, quais não são. Sobre a entrada no trade, o Pavel costuma não entrar logo na abertura do mercado, porque ele diz que geralmente o spread está muito aberto, a melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda. Ele espera alguns minutos e entra no mercado, logo ajustando o seu stop para a posição. Sobre como o Pavel sai dos trades, algo importante para mencionar é que ele nunca dorme posicionado. Ele é 100% day trader, dependendo do movimento do preço. Logo que ele entra, ele pode decidir sair ali coisa de poucos minutos ou algumas horas. Se o papel não se movimentar, ou se movimentar pouco, ele sai logo antes do fechamento do pregão. Ele comenta que o trade mais dolorido para ele foi ainda quando ele não sabia nada de trading, que posicionado em um papel, que ele nem lembra, aliás, qual, ele perdeu 30% de todo o dinheiro que ele tinha, porque ele não aceitou que o mercado ia contra e ficou congelado ali, não conseguia ter uma reação, rezando para a operação voltar. Ele disse que desde aquele dia ele nunca mais dormiu posicionado, ficou sem um stop loss ali preparado. Informação interessante é sobre a taxa de acerto do Pavel. Ele comenta que acerta em torno de 65% das operações, ganhando uma média de 1,5 vezes o que ele arrisca. Ele comenta que se não tivesse stop loss pré-definido, que talvez ganhasse até mais vezes, mas o que o seu drawdown, quer dizer, o quanto vai para trás o capital, seria muito maior, acabando por ter o mesmo resultado financeiro, porém com uma exposição a risco muito maior. O Jack, nesse ponto da entrevista, pergunta a Pavel qual é o seu maior arrependimento. Ele diz que provavelmente não ser mais agressivo. Ele comenta que não gosta de tomar muito risco, que ele não quer um drawdown total maior que 15% ou 20%. E por isso ele pensa que ao longo dos anos ele poderia ter feito muito mais dinheiro do que ele fez. Ele também conta aqui que todo o lucro que ele faz, ano após ano, como eu já comentei no começo do vídeo, ele saca para pagar as contas dele. Ele mantém uma pequena reserva de mais um ano de contas, mas ele conta que se ele ficar 2 anos sem fazer dinheiro, ele está fora do trade e vai ter que voltar a trabalhar. Ele basicamente opera há quase 15 anos com uma conta do mesmo tamanho, sacando tudo o que ele faz de lucro em janeiro para viver o resto do ano. O Jack pergunta se ele é feliz assim. Ele diz que sim, que não gosta muito de viver em grandes grupos, que gosta mais de passear, andar na floresta, trabalhar no jardim dele e operar tranquilo e sozinho, coisa que ele pode sempre fazer sozinho, que ele prefere mais. Que o que ele gosta no trading é que o sucesso ou a falha é algo da sua única e total responsabilidade, que só ele poderá garantir ou não o próprio sucesso. Se ele se considera um trader de sucesso, pergunta o Jack ao Pavel, ele diz que ele não sabe, mas ele tem certeza que ele odeia perder, que ele trabalha incansavelmente quando ele está perdendo para descobrir maneiras de melhorar e cada vez mais ter resultados melhores. Que ele acredita que o faz vencer no mercado ano após ano. Agora, antes de fazer os comentários finais, eu quero pedir para você não se esquecer de deixar o like no vídeo, baita história, para ver e rever. Deixa o like, comenta aqui embaixo, não esquece de entrar no SST, sst.trade, entra agora, se torna um membro já. Deixando um agradecimento final ao Felipe Mano, que me ajudou a ler o livro, interpretar, comentar e trocar ideia. Baita ajuda, mano, um grande abraço para você. Comentários finais do Pavel. Da República Tcheca, né, ali do Pavel, aos Estados Unidos do Jason Shapiro, da Nova Zelândia do Michael Keane, ao Brasil do SST. As histórias, embora sejam únicas e sejam o resultado das características e do ambiente de cada trader, confirmam os pontos comuns que norteiam a carreira desse trader, de todos eles. São esses pontos comuns que sempre tratamos em nossas interações com os membros da comunidade. Vamos relembrar alguns? Vamos lá. Não há santo graal, não há um segredo que os big players não te revelam. O Pavel opera na divulgação de balanços de um universo de 200 a 300 empresas. Os outros 10 traders desse livro operam outras estratégias. Todos performam bem acima do benchmark e têm métricas invejáveis. Há muitos membros do SST que operam estratégias distintas dos traders desse livro e também performam. Para de buscar uma fórmula mágica e foca nos fatores que eu vou falar a seguir. Trader preguiçoso é trader fracassado. Durante o tempo em que trabalhava e operava, o Pavel passava horas fazendo suas pesquisas no desenvolvimento da estratégia que ele utiliza hoje. Se você já ouviu algumas histórias de como foi o processo para o João Homem, não cabe mais comentário em relação a isso, mas se não ouviu, saiba que sem trabalho duro não há vida fácil para um trader. Respeite a sua personalidade. O Pavel não se sentiu confortável mantendo posições de um dia para o outro. Ele desenvolveu um operacional que se adequava a esse traço da personalidade. Todos os traders nesse livro só utilizam abordagens que se alinham à sua própria maneira de pensar e agir.
e assim obtiveram seus resultados. Esteja pronto para se adaptar. Como não podia ser diferente, o Pavel está sempre atento às métricas e às evidências de possível mudança nas condições do mercado. Como ficou claro em todas as entrevistas, a adaptabilidade não é uma opção, mas uma necessidade dentro de um ambiente no qual há variáveis que não estão sob o nosso controle. Teste. Ao falar em adaptabilidade, o assunto seguinte teria que ser esse. O Pavel estudou, testou, aprimorou e repetiu exaustivamente esse processo durante muito tempo. Não seguiu a dica fácil de um guru, não acreditou em tudo que lhe disseram. Ao testar suas premissas, foi capaz de entender a sua vantagem, compreender os pontos fortes e fracos do operacional, observar características do operacional que são apenas identificadas nos testes e, por fim, obter a convicção naquilo que ele estava fazendo. E você, continua não acreditando em mim? Então teste. Seja o seu erro ou o erro dos outros, aprenda com eles. O erro vai ser o seu companheiro fiel nessa jornada. E se buscar saber sobre a trajetória de outros traders, vai ouvir inúmeros relatos sobre erros cometidos. Você pode até sofrer e decidir deitar em posição fetal ao som de Celine Dion, mas no final, não saia dessa sem ter aprendido uma lição. Não queira estar certo, queira fazer dinheiro. Assim como os erros, os vieses sempre estarão ao seu lado. Separe o analista do trader, busque eficiência e não conforto para o seu ego. Opere aquilo que os preços estão te mostrando dentro do seu operacional e obedecendo rigidamente o seu gerenciamento de risco. Assuma as responsabilidades. O Pavel assumiu desde o início todas as responsabilidades sobre as falhas durante o seu processo de desenvolvimento. Como diz o Jack Schwager ao final do livro, traders perdedores estão invariavelmente buscando culpar outras pessoas ou fatores externos em relação aos seus próprios resultados. O erro é seu, a culpa é sua. Compre tempo. O Pavel manteve o seu trabalho formal enquanto aprendia, desenvolvia e testava o operacional que usa até hoje. Foi pragmático e não deixou de ser bem-sucedido. Ame o processo. Com tudo aquilo que eu falei até agora e muitas outras condições que, se eu detalhasse aqui, não me deixariam finalizar esse vídeo, só tem uma forma de você se manter incansável e inabalável: amar todo o processo. O Pavel e todos os outros 10 traders desse livro fizeram questão de tratar sobre essa paixão ao final de suas entrevistas. Mais do que isso, ficou nítido o entusiasmo desses traders por seus estudos, pesquisas e testes. O Jack Schwager os procurou com base em seu resultado final. Mas esse livro aqui quer nos mostrar que foi o desejo de viver cada etapa do processo que tornou esses traders individuais verdadeiros market wizards. Muito bem, a gente encerra hoje o último vídeo. Essa foi a edição 12 da resenha desse livro aqui. É o fim de uma série que a gente vem falando desde janeiro, todas as sextas e agora sábados. A gente encerra a resenha desse livro. Para mim foi um processo muito interessante de poder ler e reescrever o que eu li, traduzir para o português e reescrever o que eu li, lógico, com a ajuda do Mano, e poder trazer isso para vocês. Eu meio que absorvi 2 vezes, peguei muita experiência desse livro. Quem puder ler, leia. Quem lê em inglês, leia. Em breve a gente vai ter muita coisa nova de conteúdo aqui no YouTube para vocês. Estou me preparando algumas coisas bem legais para trazer, para ter esse conteúdo bacana todos os sábados. Se você não viu todos os episódios, vale a pena ver todos eles. Todos eles, não importa o título, se chama atenção ou não. Cada trader tem uma história valiosa que você pode pegar aprendizado. E coloca aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu com todos esses caras. Tenta pegar essas nuances e essas sacadas. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube. Aliás, eu te vejo logo mais dentro do SST. Todo dia a gente está lá junto com você. Fique muito bem. Se você está vendo a estreia no sábado, um bom fim de semana para você. Uma boa Páscoa. Esse vídeo foi lançado no fim de semana da Páscoa. Se você está vendo qualquer outro dia, um bom dia, uma boa semana. Entra pro SST agora. Te vejo lá dentro. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Eu tô triste porque acabou. E eu tô feliz por quê? Porque tem coisa nova para fazer. Não é legal? Acabar um negócio? Não é legal, ô Naga? O que fizeram com... Não é? O que a gente vai fazer da vida se não tem coisa nova para fazer, coisa nova para construir? Acabou. Agora vem coisa nova aí. Aqui, olha só. A gente vai dando essa secada porque no fim do vídeo do outro sábado eu comecei a ver que eu estava pingatejando.
Ai, ai.